Capítulo 1, parte 4. Sempre planos e mais planos. Quem de nós começou primeiro? Ninguém. Tudo começou por si só desde o primeiro passo. Eu disse que a trouxe para casa debaixo de severidade, e, no entanto, desde o primeiro passo a brandei. Ainda quando ela era noiva, foi-lhe explicado que ocuparia da recepção dos penhores e da saída do dinheiro. E ela então não disse nada. Notem isso. E mais ainda, mostrou inclusive dedicação ao negócio. Bem, é claro, o apartamento, a mobília, tudo permaneceu como antes. O apartamento são 2 cômodos. Um deles, uma grande sala, onde há uma separação para a caixa, e o outro, grande também, é o nosso cômodo em comum. É aqui o dormitório. A minha mobília é modesta. Até mesmo a das tias era melhor. O meu oratório, com a lamparina, fica na sala onde está a caixa. No meu cômodo tenho o meu armário, com alguns livros nele, e uma pequena arca, cujas chaves ficam comigo. Bem, ali há uma cama, mesas, cadeiras. Ainda quando ela era noiva, disse-lhe que para o nosso sustento, isto é, para a comida, a minha, a dela, a da Luquéria, que eu tinha arrebanhado de lá, reservava-se não mais do que 1 rublo por dia. Preciso, digo eu, de 30.000 em 3 anos, e de outro modo não se faz dinheiro. Ela não protestou, e eu mesmo aumentei a quantia em 30 copeques. Assim também com o teatro. Eu tinha dito à minha noiva que não haveria teatro, e, no entanto, determinei que houvesse teatro 1 vez por mês, e decentemente com cadeiras de plateia. Fomos juntos. 3 vezes vimos Em Busca da Felicidade e Aves Canoras, se não me engano. Ah, que se dane, que se dane. Íamos calados e calados voltávamos. Por quê? Porque desde o começo entramos a ficar calados. Pois no começo não havia brigas, mas também havia silêncio. Ela então, eu me lembro, sempre arranjava um jeito de me lançar um olhar de soslaio. Assim que notei isso, só redobrei o silêncio. É verdade, fui eu que insisti no silêncio e não ela. Da sua parte, 1 vez ou 2 houve arroubos, corria a me abraçar. Mas como esses arroubos eram doentios, histéricos, e eu necessitava de uma felicidade sólida, que contasse com o seu respeito, recebia-os com frieza. E eu tinha mesmo razão. Depois de cada roubo, havia uma briga no dia seguinte. Isto é, novamente não havia brigas, mas havia o silêncio. E cada vez mais e mais um ar de atrevimento da sua parte. Revolta à independência, eis o que houve. Só que ela não sabia como fazer. Sim, esse rosto dócil tornava-se cada vez mais e mais atrevido. Acreditem, eu me tornava intolerável para ela. Observei isso muito bem. E quanto ao fato de que ela ficava fora de si nos seus arroubos, não havia dúvidas. Mas como, tendo saído de tanta lama e miséria, depois de lavar o chão, foi de repente torcer o nariz para a nossa pobreza? Mas vejam, não era pobreza, era economia. E no que fosse preciso, havia luxo, até na roupa, por exemplo, na limpeza. Ainda antes sempre fantasiei que a limpeza do marido seduz a mulher. Aliás, ela não torcia o nariz para a pobreza, e sim para a minha suposta mesquinhez na economia. Tem objetivos, diz ela, demonstra firmeza de caráter. De repente, renunciou por conta própria ao teatro. E aquela ruga ia se tornando cada vez mais e mais zombeteira.
enquanto que eu redobrava o silêncio, Não deveria me justificar. Aí é que está o principal, essa caixa de penhores. Mas os senhores me permitam. Eu sabia que uma mulher, e ainda por cima de 16 anos, não pode deixar de se submeter inteiramente ao homem. Nas mulheres não há originalidade. Isso é um axioma. Inclusive agora isso é para mim um axioma. O que é aquilo que jaz lá na sala? A verdade é a verdade, e nesse caso o próprio Mill não poderia fazer nada. E uma mulher que ama, uma mulher que ama, vai endeusar até mesmo os vícios, até mesmo os crimes do ser amado. Ele próprio seria incapaz de arranjar as justificativas que ela vai lhe dar para os seus crimes. Isso é generoso, mas não é original. O que arruinou a mulher foi unicamente a falta de originalidade. E o que é, repito, o que é que os senhores estão me apontando lá em cima da mesa? E por acaso é original o que está lá em cima da mesa? Escutem. Eu então estava certo do seu amor, pois mesmo então ela se jogava no meu pescoço. Amava, ou melhor, desejava amar. Sim, era assim mesmo. Desejava amar, procurava amar. Mas o principal é que aqui não havia crime nenhum para o qual ela tivesse que buscar justificativas. Os senhores dizem, um usurário, e todos dizem isso. E daí que seja um usurário? Se o mais generoso dos homens tornou-se um usurário, quer dizer que havia motivos. Vejam, senhores, há ideias, isto é, vejam, se uma determinada ideia for pronunciada, posta em palavras, o resultado vai ser uma tremenda tolice, uma vergonha para si mesmo. E por quê? Não há porquê. Porque todos nós somos um lixo e não suportamos a verdade, ou então já nem sei. Acabei de dizer o mais generoso dos homens. Isso é ridículo, e no entanto era isso mesmo. É a verdade, isto é, a mais verdadeira das verdades. Sim, eu tinha o direito de querer então me garantir e abrir essa caixa. Os senhores me repudiaram, os senhores, isto é, os homens. Vocês me enxotaram com um silêncio desdenhoso. Ao meu ímpeto apaixonado na direção dos senhores, responderam-me com uma ofensa que ficou por toda a minha vida. Agora eu, portanto, estaria no direito de me proteger dos senhores com um muro, juntar esses 30.000 rublos e viver o resto dos meus dias em algum lugar da Crimeia, na costa meridional, entre montanhas e vinhedos, na minha propriedade, comprada com esses 30.000, e principalmente longe de todos vocês, mas sem lhes guardar rancor, com um ideal na alma, com a mulher amada no coração, com uma família, se Deus quisesse, e ajudando aos vizinhos da aldeia. Logicamente, ainda bem que estou falando isso agora, apenas comigo mesmo, pois não poderia haver tolice maior do que eu então ter-lhe pintado tudo isso alto em bom som. Eis a razão do silêncio orgulhoso, eis a razão de ficarmos calados. Porque, afinal, o que é que ela iria entender? 16 anos, a flor da juventude. O que é que ela poderia entender das minhas justificativas, dos meus sofrimentos? Nela estavam a retidão, a ignorância da vida, as convicções baratas da juventude,
a cegueira da galinha dos corações de ouro, e o principal aqui, a caixa de penhores, e basta. E por acaso eu era algum facínora na caixa de penhores? Por acaso ela não via como eu me comportava? Ou se por acaso eu cobrava a mais? Ah, como é horrível a verdade sobre a terra! Essa joia, essa dócil, esse céu. Ela era um tirano, o insuportável tirano da minha alma e o meu carrasco. Eu estaria caluniando a mim mesmo se não dissesse isso. Vocês pensam que eu não a amava? Quem pode dizer que eu não a amava? Vejam só, aqui há ironia. Aqui se deu uma cruel ironia do destino e da natureza. Nós somos malditos. A vida dos homens é maldita em geral, a minha em particular. Pois agora eu entendo que aqui devo ter cometido algum erro. Algo aqui não saiu como devia. Tudo era claro, o meu plano era claro como o céu. Severo, orgulhoso e não carece dos consolos morais de ninguém. Sofre calado. E era assim mesmo, não menti. Não menti. Ela vai ver depois por conta própria que aqui houve generosidade, só que ela não foi capaz de perceber. E quando adivinhar isso um dia, vai dar 10 vezes mais valor e vai desmoronar, as mãos postas em súplica. Eis o plano. Mas aqui eu devo ter esquecido ou perdido alguma coisa de vista. Alguma coisa aqui eu não soube fazer. Mas chega, chega. E agora pedir perdão a quem? Se está acabado. Está acabado. Coragem, homem, e seja orgulhoso. O culpado não é você. Bem, então eu vou dizer a verdade. Não vou ter medo de ficar face a face com a verdade. Ela é a culpada. Ela é a culpada.